pessoal, vocês assistiram aí o vídeo do Piaget, né? E embora o vídeo não tenha uma qualidade excelente, mas a gente pode ouvir ele nos dizer qual é a posição dele. A gente pode ver ele fazendo os testes com a criança. Então, a criança que aparece no vídeo, como vocês viram, ela tem 3 anos e meio, né? E ele vai fazer justamente o teste do losango com a criança para nos mostrar que a criança, mesmo estando diante do objeto, né, quando ele pede para que a criança faça uma representação desse objeto que é o desenho, a criança vai fazer não uma representação, mas ela vai fazer uma interpretação. Ela vai desenhar do jeito que ela pensa que ele é, e não do jeito que ela vê que ele é. Tá? Então, isso faz parte de uma série de testes, né, da questão da retenção, do conhecimento, que o Piaget vai nos mostrar. Aqui ainda não vamos nos aprofundar nessa parte, tá? Na nossa quinta aula a gente vai ver algumas coisas a mais do Piaget e aí nós entraremos então nesse assunto, mas para vocês, que vocês percebam esses elementos no vídeo. Tá? Então, são 2 fatores que influenciam o desenvolvimento humano. São os fatores invariantes, né, que são as estruturas biológicas herdadas, e aí então está lá o pé no inatismo, né? Eu tenho estruturas biológicas que são herdadas, sim, vêm dos meus pais, essas características, né? E elas vão se manter ao longo da vida, então são os fatores invariantes, tá? E temos os fatores variantes do desenvolvimento humano, né? Que são os elementos que se transformam na interação com o meio, visando alcançar novamente o equilíbrio do organismo. Então, nesse processo de equilibração e desequilibração, alguns fatores que são os invariantes vão nos permitir ter a estrutura, né, para quando a gente estiver submetido aos invariantes, o nosso organismo conseguir chegar ao ponto de equilíbrio novamente. E aqui é o organismo mesmo, aqui traz a questão biológica, sim. Ok? Então, a adaptação do indivíduo ao meio necessita de 2 mecanismos que, embora diferentes entre si, ocorrem simultaneamente e são inseparáveis, que é a assimilação e a acomodação. O que é a tal da assimilação, né? A assimilação é quando o sujeito se dirige ao objeto com uma estrutura cognitiva que não é capaz de compreendê-lo na sua totalidade. Então, nós temos uma determinada estrutura, nos direcionamos a um objeto para conhecê-lo, mas nós não temos a capacidade inteira de conhecê-lo. Então, isso é um processo de assimilação. Tá? E fazendo uso de experiências e soluções que trazemos, né, anteriores, que estão organizadas, a gente vai tentar compreender aquele objeto ali. Há na assimilação a primazia do sujeito sobre o objeto. É o sujeito que vai, né, tentar lá compreender esse objeto. E o processo de assimilação pode ser melhor percebido em crianças de até 2 anos, pois nesse estágio, que é o estágio sensório-motor, a criança explora o mundo com o seu aparato sensorial. Então, veremos mais adiante, né, o período sensório-motor, examinaríamos mais detidamente esse período, mas então sensório-motor, sensório dos sentidos, motor de movimento, né? As crianças até 2 anos, elas são basicamente corpo e descoberto, e elas passam todo o tempo por esse processo de assimilação e acomodação, equilibração e desequilibração. É mais fácil ver isso nas crianças bem pequenas. O Piaget irá dizer que sempre há alguma assimilação, ou seja, é impossível não se apropriar minimamente do conhecimento, ainda que seja com a estrutura que tivermos naquele momento. Então, a gente vai se dirigir, uma criança pequena uma criança de 5 anos vai tentar jogar xadrez. Ela não vai conseguir exatamente fazer o jogo do adulto, que o adulto vai fazer de xadrez, mas ela vai compreender minimamente aquele jogo, né? Porque ela já tem algumas estruturas que permitem essa compreensão. Mais adiante, ela vai, então, né, conseguindo dar conta, se apropriar, então, desse conhecimento e entender o jogo de xadrez. Mas ela vai para o jogo de xadrez com a estrutura mínima que ela tem. E a acomodação, né? O que é a acomodação?
ela é um processo pelo qual as estruturas cognitivas são alteradas. A estrutura mental que era utilizada para se adaptar ao meio é reorganizada para alcançar um novo equilíbrio. Então, eu assimilo e acomodo, assimilo e acomodo, tá? E nisso eu vou, não é uma alteração abstrata, é uma alteração real, ela é uma alteração nas estruturas cognitivas. Outros caminhos que vão no meu cérebro que vão proporcionar conhecer outras coisas, ok? Então, ali vocês têm uma citação aí na apostila, na página 59, né, do Piaget, que vai nos dizer que fazer é compreender. Fazer é compreender em ação uma dada situação em grau suficiente para atingir os fins propostos. E compreender é conseguir dominar em pensamento as mesmas situações até poder resolver os problemas por ela levantados em relação ao porquê e ao como das ligações constatadas e, por outro lado, utilizadas em ação. Então, ele está nos dizendo o que é o fazer, o que é o compreender, né? Fazer é compreender em ação, estar fazendo, né, uma dada situação, pelo menos minimamente, para atingir o fim proposto. Mas compreender é dominar em pensamento a mesma situação, até poder resolver os problemas por ela levantados. Então, esse jogo que o Piaget vai nos fazer, né, entre assimilação, acomodação, equilibração, desequilibração, fazer, compreender, né, ele vai nos mostrando como o nosso processo de conhecimento do mundo, ele é complexo, e ele move com diferentes elementos, né? Elementos que são biológicos e também elementos que são próprios do mundo, estruturas que são entendimento do conhecimento mesmo ali, né? E tudo isso junto, então, é que vai possibilitar que o homem conheça cada vez mais. Não vamos finalizar por aqui o nosso aprendizado sobre Piaget, né? Seria uma aula, seria deixar de estudar muitas coisas que ele tem que ainda contribuem, mas só para dizer para vocês, então, que o Piaget, ele escreveu aproximadamente durante 70 anos, né? Ele sempre demonstrou interesse pelas ciências naturais, publicou seu primeiro ensaio com 11 anos, sobre um estudo sobre um pardal albino, e ele escreveu até morrer. E teve colaboradores como Claparède, o matemático Ingelder, né, o Quine, o Chomsky. Ele trabalhou com o Binet no famoso teste de QI, né, que hoje é uma posição superada, né. Ele estudou sobre o behaviorismo, lá na teoria da conservação, por exemplo. Então, ele foi um grande curioso sobre como podemos aprender, como o homem conhece as coisas no mundo, ok? E agora, então, vamos ver o Vygotsky. Então, no Vygotsky, nós vamos ter uma posição diferente do Piaget. Vocês têm aí um vídeo, né, para assistir. É um vídeo que vai nos trazer os primeiros, vai apresentar o Vygotsky para vocês. Ele vai falar sobre a influência do Marx na teoria do Vygotsky, né, e vai mostrar como, apesar de contemporâneo do Piaget, né, ele vai buscar um outro caminho, então, para a compreensão de como aprendemos, como organizamos o nosso conhecimento. Ninguém é só uma ilha. Para crescer, aprender, construir conhecimento, para se construir, o ser humano precisa dos outros. Interagir, trocar, partilhar, navegar. Para isso, embarcamos na linguagem, a grande ferramenta social de contato. E é ela que, possibilitando a troca com o outro, permite a cada indivíduo, constituído dessa interação com o outro, completar-se para conquistar o seu potencial.
Esse é o pensamento de Lev Vygotsky, o psicólogo e professor judeu-russo que fundou a chamada psicologia histórico-cultural, também conhecida como psicologia interativista sociocultural ou psicologia socio-interacionista, ou ainda teoria histórico-social. Ele foi o primeiro psicólogo moderno a enfatizar que a cultura se integra ao homem pela atividade cerebral, estimulada pela interação entre parceiros sociais, mediada pela linguagem. A linguagem, a ferramenta que torna o animal homem, verdadeiramente humano. Contemporâneo do psicanalista e professor suíço Jean Piaget, Lev Vygotsky nasceu na cidadezinha de Orsha, em pleno Império Russo, na região da Bielorrússia, no final do século XIX. E morreu jovem, de tuberculose, aos 37 anos, porém com uma importante obra de mais de 200 de trabalhos científicos. Os mais conhecidos no livro Pensamento e Linguagem. Vygotsky recebeu a sua formação inicial diretamente de tutores na residência da sua infância, conforme a tradição das famílias abastadas, e mais tarde foi estudar na Universidade de Moscou, onde integrou um grupo de jovens intelectuais que buscavam um elo entre socialismo e uma nova psicologia integradora de corpo e mente. Assim, embora graduado em Direito, Vygotsky transitou também pelas áreas da medicina, psicologia, história, literatura, filosofia, atrás da formação interdisciplinar decisiva para a base das suas ideias, que mesclavam a biologia do corpo com a filosofia, literatura e psicologia da mente. Vygotsky formou-se na Universidade de Moscou no histórico ano de 1917, marco da Revolução Russa que derrubou o Império dos Czares e deu lugar à nova Rússia socialista, governada pelas ideias de Marx. O discurso marxista postulava que tudo é histórico, fruto de um processo, e que são as mudanças históricas na sociedade e na vida material que modificam a natureza humana, em sua consciência e comportamento. Influenciado por essas ideias, Vygotsky construiu a sua teoria sobre as funções psicológicas superiores e como a linguagem e o pensamento estão fortemente conectados. Para Vygotsky, é importante avaliar a criança pelo que ela está aprendendo e não pelo que já aprendeu. Sua teoria procura avaliar os processos mentais envolvidos na compreensão do mundo. E o modelo de aprendizado descrito por suas ideias representou um grande salto para a pedagogia, especialmente quando descreve a zona de desenvolvimento proximal. Para ele, uma das etapas de aprendizagem mais importantes. Para entender as ideias de Vygotsky, é fundamental inteirar-se de 4 pensamentos chaves vygotskianos: interação, mediação, internalização e ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Vygotsky descobriu que para melhorar o nível da aprendizagem, mais do que o indivíduo agir sobre o meio, precisava interagir. Para ele, todo sujeito adquire seus conhecimentos a partir de relações interpessoais, de troca com o meio. Por isso, é chamado de interativo. Vygotsky afirma que aquilo que parece individual na pessoa é, na verdade, resultado da construção da sua relação com o outro. Um outro coletivo que veicula a cultura. As características e atitudes individuais estão profundamente impregnadas das trocas com o coletivo. E justamente é ali, no palco da cultura, dos seus valores, da negociação de sentidos tramada pelos grupos sociais, que se constrói e se internaliza o conhecimento. Como? Através da língua, da linguagem, dos símbolos escolhidos como metáforas ou outras figuras que se constituem em valiosa moeda de troca. Isto é, a interação é feita através da linguagem, que realiza uma espécie de mediação do indivíduo com a cultura.
Vygotsky entende que as funções mentais superiores são socialmente formadas e culturalmente transmitidas por meio da linguagem. E mais, que ainda que uma criança tenha biologicamente o potencial de se desenvolver, se não interagir, não se desenvolverá como poderia. Basta lembrar do exemplo recente do menino lobo encontrado em Kalunga, na Rússia, que criou-se com lobos e desenvolveu muito pouco do seu lado humano. Andava de 4, não falava, rosnava e mordia como um cão. Como é que a cultura negocia os sentidos das coisas? Através de representações simbólicas, através da língua, da linguagem, que realiza a mediação entre a coisa e a compreensão da coisa, como se fosse uma tradução, uma afirmação, uma certificação. Se pegarmos, por exemplo, uma cadeira, e há um consenso entre nós de que vamos chamá-la de cadeira, e que se diz cadeira, e que serve para sentar, a criança entende. Esta informação vai parar lá no seu cérebro, onde fica armazenada junto com o atributo sentar. Passamos assim para a terceira ideia-chave de Vygotsky, a internalização, que é o momento em que o aprendizado se completa, quando a criança, ao refletir sobre o nome e o significado de cadeira, ao internalizá-los, consegue abstrair o conceito de cadeira e torná-lo universal. E então, cadeira não cabe mais só na palavra cadeira, porque a própria criança descobre os muitos sentidos da palavra, que adquire, assim, novos tons afetivos, emocionais, de memória, de sentimento ou simplesmente de informação. Tudo via mediação da linguagem, na troca com os outros, interação, e consigo mesma, internalização. A criança apreende conhecimentos, papéis sociais e valores. E, finalmente, a quarta expressão vygotskiana, ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, que nada mais é do que aquele espaço em branco que existe entre o que a criança já é, já sabe fazer sozinha, e aquilo que ela tem a potencialidade para vir a ser, desde que seja assistida, aprenda com os outros. Proximal vem de próximo, perto, íntimo, e é onde entra o professor, o adulto ou um colega mais experiente da roda da criança, que, como parceiros de estrada, detectam o seu potencial e a estimulam a se superar e a se apropriar do que, em tese, ela é naturalmente capaz. E assim fica claro o papel do professor. Para Vygotsky, o professor é um mediador entre a criança e o mundo, um parceiro de estrada mais experiente, um descobridor da ZDP do aluno, que o ajuda a interagir com os outros e consigo mesmo, e assim atingir o que lhe é de direito, não o melhor além do outro, mas o melhor de si mesmo, isto é, o seu potencial. Então, pro Vygotsky, assistiram aí no filme, né? O que importa é a relação com o outro, né? É o processo de interação, é o interacionismo, socio-interacionismo. O outro é o social. Então, o que parece individual na pessoa é, na verdade, o resultado da construção de sua relação com o outro. Então, tudo aquilo que me parece individual em mim não é tão individual assim, porque eu me relaciono com os outros e dos outros, a partir desse outro eu vou me modificando. Tá? O Vygotsky, ele tem então esses 4 conceitos que são apresentados nesse vídeo, que é o conceito de interação, de mediação, de internalização e de zona de desenvolvimento proximal, que são os 4 conceitos chaves, né? Mas a gente não pode deixar de dizer que tudo isso amarrado pelas estruturas de pensamento e linguagem, que é o que vai fazer então que a teoria de Vygotsky ganhe força, né? E
Então, algumas coisas a respeito do Vygotsky que a gente pôde assistir aí é que a internalização do conhecimento se dá através da linguagem. Tá? A criança apreende conhecimentos através da linguagem, papéis sociais e valores. E qual é o papel do professor? Conforme já tínhamos visto na aula 3, o papel do professor é o do mediador, é aquele que descobre no outro a zona de desenvolvimento proximal e faz com que essa pessoa consiga realizar, então, consiga se realizar naquilo que ela tem potencial para fazer. Então, através dessa observação do professor, que é um mediador, que observa aquela criança, faz a mediação entre a criança e o meio, né? Nós temos, então, a zona de desenvolvimento proximal, e logo depois a zona de desenvolvimento real, ok? Então, mas antes, né, a gente falou aqui, estava falando agora para vocês sobre a internalização, mas antes da internalização ocorre o processo de interação, né? Então, vamos por partes, vamos vagarosamente entendendo o Vygotsky. Então, o socio-interacionismo do Vygotsky, ele é diferente do interacionismo construtivista do Piaget, ao considerar o ambiente social como um fator externo, determinante para a construção do conhecimento. Para o Vygotsky, as características individuais e até mesmo as atitudes individuais estão repletas de trocas com o grupo, ou seja, mesmo que aquilo que acreditamos ser mais individual no ser humano foi construído a partir da sua relação com os demais. A aprendizagem sempre inclui a relação entre as pessoas. O Vygotsky, ele, como disse, ele é um teórico de tradição marxista, orientado com o objetivo maior de juntar à pesquisa científica uma nova teoria que considerasse as mudanças que ocorrem em cada um de nós como tendo sua raiz na sociedade e na cultura. As teses marxistas que o influenciam são: o modo de produção é condicionante da vida humana. O homem é um ser histórico que transforma o mundo pelo trabalho. Isso faz com que construa a si mesmo pelas relações com o mundo natural e social. A sociedade humana está em constante transformação, é dinâmica e é contraditória, e necessita ser compreendida como um processo. E o último ponto, as transformações qualitativas que ocorrem nas sociedades humanas são dadas pela síntese dialética, segundo a qual os elementos dos elementos de uma situação emergem novos elementos. Então, isso faz com que o conhecimento se renove, né? Eu não fico preso sempre àquilo que eu já conheço, mas eu posso ir adiante justamente pela síntese dialética, que é a questão do movimento, né? Vai gerar um novo conhecimento, mas então, o que influencia o ser humano, o modo de produção, né? O modo de produção das coisas de modo geral, ele é um condicionante da vida humana. O homem como ser histórico, ou seja, existe um passado da humanidade, né? Provavelmente existirá um futuro da humanidade, então isso precisa ser visto como um processo e não como algo estanque, né? Então existe um acúmulo de conhecimentos que é dado por essa interação do ser humano com o mundo, e natural e social, como ele mesmo coloca, e esse acúmulo de conhecimentos, ele não pode ser negado e nós não podemos ficar presos a ele. Nós vamos produzir novos conhecimentos justamente pelo terceiro ponto que ele nos coloca ali, que é a constante transformação da sociedade, né? A sociedade humana em constante transformação. Ele vai trazer também a categoria de trabalho, né, como um elemento transformador que define o homem. Vocês assistiram no vídeo, né, é apresentado esse ponto de forma bem clara, né. Então, o ser humano, ele age, o trabalho humano transforma o mundo, né, e define quem é o homem. Através do trabalho, o homem altera o mundo e a natureza e cria cultura.
O sócio-interacionismo do Vygotsky está alicerçado em 3 aspectos: o aspecto instrumental, o aspecto cultural e o aspecto histórico. No aspecto instrumental, nós vamos ter então a filogênese e a ontogênese. A natureza é a mediadora das funções psicológicas superiores. Tá? A natureza é a mediadora. Porém, a linguagem é o que faz nós conseguimos acessar essas funções psicológicas superiores, conforme nós vimos aí no vídeo. Nós não somente recebemos e respondemos aos estímulos do meio, nós modificamos o meio, rearranjamos funções superiores e criamos outras, nos apropriando dessas modificações. As funções superiores não são fixas. O cérebro, responsável biologicamente pelas funções superiores, é moldável. Então, aqui entra o conceito de plasticidade cerebral, né? Vocês encontram a Marta Couto Oliveira, ela relata isso muito bem num livrinho bem simples sobre a teoria do Vygotsky, né? Então, o nosso cérebro ele é moldável, ele é suscetível de alteração de sua estrutura no decorrer da história do indivíduo. E é a dialética entre o indivíduo e o meio que irá promover as alterações nas funções superiores. Para o Vygotsky, as funções psicológicas não podem ser pensadas sem considerar o fator biológico, uma vez que são produtos da atividade cerebral. Então, esse é o aspecto instrumental. E aqui depois, então, temos o aspecto cultural, que é a ontogênese, que nos mostra que, ao nascer, o homem já se encontra incluído em uma sociedade com determinada cultura. As tarefas definidas para as crianças na sociedade em que nascem determinam os tipos de problemas para os quais deverão estar preparadas para enfrentar e quais os tipos de instrumentos mentais e físicos de que deve dispor para realizar essa tarefa. Então, nascemos imersos em uma cultura. E essa cultura também vai nos dizer aquilo que somos capazes de realizar, né? E aquilo que poderemos fazer, poderemos alterar. E é um aspecto cultural a inserção do homem numa cultura com linguagem e instrumentos já constituídos que produz a passagem do biológico ao sócio-histórico. Então, né, aí a gente tem essa separação mesmo do pensamento do Piaget, né? É um outro caminho que se constitui, porque o que ele está nos dizendo aqui? Que nós nascemos imersos nessa cultura, né? E nessa cultura, então, nós temos uma linguagem, nós temos instrumentos que já estão prontos, nós não precisamos inventar o garfo, por exemplo. O garfo já foi inventado, então nós vamos inventar um outro instrumento melhor que o garfo, mas o garfo não vai ser reinventado. E aí a gente passa daquele ser humano apenas biológico para ser esse ser humano inserido no mundo cultural, né? O ser humano sócio-histórico. Ele tem uma história, ele está numa sociedade e ele não pode abrir mão disso ao nascimento. Então, ele vai adquirir uma linguagem, com a linguagem ele vai fazer a interação, uma melhor interação com os outros humanos, e o seu conhecimento, então, vai crescer vindo dessas trocas. E, por fim, né, já falamos um pouco, mas, por fim, um aspecto histórico, que é a sociogênese. Tá? Reúne as contribuições dos aspectos anteriores, então reúne ali o que traz o aspecto instrumental e o cultural, mas enfatiza o papel do trabalho como o que determina a ação do homem no mundo. Os instrumentos culturais amplificam o trabalho e permitem que o homem realize tarefas de forma mais rápida e mais eficiente, colaborando para mudanças na natureza, na sociedade e no próprio homem. Então, se a gente parar para pensar, né, quanto tempo as pessoas passavam no tear produzindo um tecido para depois tingir esse tecido, para cortar o tecido, fazer a roupa, né? Então, hoje, as crianças que nascem nesse momento, elas não vão ter esse aprendizado, que antes era um aprendizado artesanal, pertencente a muitas famílias, né? E provavelmente elas nem saibam, as crianças que nascem hoje, a origem da roupa que elas usem, né? Porque isso não faz mais parte
do momento histórico e também não é mais uma questão da nossa cultura aqui, né, localizando aqui para nós. Então, o que vai ser mais fácil? Essa criança vai escolher uma roupa na loja, mas ela não vai pensar como é que essa roupa foi feita. Ela pode aprender sobre isso na interação com os outros, mas ela pertence a um outro momento histórico. Ok? E para finalizarmos, então, sobre o pensamento do Vygotsky, o nosso último ponto da aula de hoje, que é a zona de desenvolvimento proximal. Então, a zona de desenvolvimento proximal é o que ele chama de microgênese. É a distância entre o que a gente consegue realizar sozinho e aquilo que a gente realiza com a ajuda de outros. E aí os outros podem ser as outras crianças, elas me ajudam, por exemplo, a aprender a jogar bola. Né? Talvez eu possa aprender a jogar bola sozinho, mas eu não vou ter a mesma experiência do jogo de futebol sozinho do que aquela que eu tenho com o outro, né? Vou aprender as regras e tudo. Então, a zona de desenvolvimento proximal é a área de atuação do professor. Ele enxerga a potencialidade da criança e ele busca ajudar essa criança a realizar a sua potencialidade. Como é que o professor faz isso? Conforme nós vimos aí, né? Ele faz isso realizando a mediação. Ele é o mediador entre o meio e a criança. Ele não é aquele que vai dar a matéria para a criança estudar. Não, ele vai auxiliar, fazer uma orientação. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até nosso próximo encontro.